vídeo vai interessar todas as pessoas que têm uma casa para cuidar. Ele faz parte de uma série de vídeos que eu tô gravando sobre utilidades domésticas e cuidados com a casa, já que eu tô nessa vibe de me preparar para um casamento. Eu já gravei um vídeo aqui pro canal do YouTube sobre como limpar a geladeira corretamente. E hoje eu venho compartilhar o que eu aprendi nesses meus estudos sobre como guardar os alimentos dentro da geladeira e mantê-la organizada. Quanto a esse assunto, tem muita coisa que é importantíssimo saber e nem todo mundo sabe. São informações valiosíssimas, porque o acondicionamento dos alimentos está diretamente relacionado à nossa saúde, né? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, qual deve ser a disposição dos alimentos na geladeira? Bom, na primeira prateleira, a mais alta, devem ficar os produtos com maior perecibilidade, porque essa é a parte mais fria da geladeira. Quanto mais baixa for a prateleira, menos fria ela vai ser. Geralmente, os alimentos reservados ao café da manhã devem ficar ali na primeira prateleira, porque eles costumam ter alta perecibilidade. Então, são o leite, os derivados do leite, manteiga, iogurte, requeijão, carne também é um produto altamente perecível. Aliás, uma dica super prática é colocar na primeira prateleira da geladeira uma bandeja com todos os produtos que você usa no café da manhã. Na casa da minha sogra ela faz assim, eu acho super prático. Acordou, tá com pressa de ir pro trabalho, basta você tirar a bandeja da geladeira, colocar sobre a mesa, tomar o seu café da manhã e depois na hora de guardar é só colocar a bandeja de volta na geladeira. Então você não precisa ficar guardando produto por produto e na hora de pegar já tá tudo ali muito à mão, muito fácil. Iogurte, requeijão, manteiga, cream cheese, geleia, você coloca tudo na bandeja e vai estar ali tudo à mão para você tomar o seu café da manhã. E aí, enfim, depois é só você guardar a bandeja de volta e isso toma muito menos tempo. Ah, e não se esqueça de quando você fizer as compras de supermercado, colocar na frente, ou seja, mais à mão, os produtos com prazo de validade menor. Então, se você tem duas bandejas de iogurte que você comprou e uma vai vencer primeiro, coloca ela na frente ou por cima da outra. Assim você vai consumir os alimentos que estão mais próximos da data de vencimento antes e não vai perder nenhum por ter deixado vencer. Na segunda e na terceira prateleiras da geladeira, você pode colocar sobras de comida, então às vezes aquilo que sobrou do almoço ou do jantar, e também alimentos como bolos, doces. A porta da geladeira é destinada a alimentos como bebidas, suco, refrigerante, água, ketchup, mostarda, vinagre. E atenção, ovos nunca devem ser colocados na porta da geladeira, porque essa é a parte que sofre maior variação de temperatura. Apesar de muitas geladeiras terem aquele compartimento de colocar ovos que fica na porta, não é correto guardá-los ali. Se o compartimento for móvel, você pode tirar o compartimento ali da porta e colocá-lo dentro da geladeira, ou seja, na parte interna e não na porta, com os ovos. Se não for móvel, deixa ele sem uso, porque não é adequado colocar os ovos na porta. Isso porque a oscilação de temperaturas que existe na porta da geladeira gera uma condição perfeita para proliferação de fungos e bactérias. Além disso, a porta da geladeira é uma parte de grande trepidação. Com o abre e fecha da porta, você pode acabar rachando os ovos. Ah, e tem outra coisa muito importante quanto aos ovos. Você não deve lavá-los antes de guardar na geladeira. Então, eu falei aquela regra da gente higienizar tudo antes de colocar na geladeira. Isso é a regra, mas existe uma exceção. Para os ovos, não faça isso. Não lave os ovos antes de guardá-los na geladeira. Você deve lavar os ovos só na hora que você for consumir. Por que isso? Porque a casca do ovo é muito porosa. Então, se você lava o ovo antes de guardá-lo, a salmonela, que é uma bactéria muito presente na casca do ovo, pode acabar penetrando e ficando ali dentro e depois você acaba ingerindo. E na geladeira você pode guardar os ovos na própria caixinha de papelão em que eles vêm mesmo. A gaveta, que fica na parte mais inferior da geladeira, é destinada a frutas e vegetais. Você deve preferencialmente guardá-los limpos e secos em saquinhos transparentes. Frutas sem casca devem ficar mais em cima porque elas têm maior perecibilidade. Frutas com casca devem ficar mais embaixo, que é a parte menos fria da geladeira. Algumas outras orientações importantes que eu aprendi e que nem todo mundo sabe. Sabe aquelas fatias de embutidos que vêm no supermercado numas bandejinhas de isopor? Tipo mortadela, peito de peru, presunto e alguns tipos de queijo fatiados também. Então, esses alimentos jamais devem ser guardados na geladeira dentro dessas bandejinhas de isopor. A bandejinha de isopor existe justamente para impedir que o calor entre durante o trajeto do supermercado para casa,
Porque durante esse tempo, os produtos não vão estar sob refrigeração. Isso porque o isopor, como a gente sabe, funciona como um isolante térmico. Agora, se você guarda esses alimentos dentro da bandeja de isopor na geladeira, o isopor vai fazer justamente isso, impedir que o frio entre. Então, mais rápido esse alimento vai se deteriorar. Então, coloque esses alimentos numa vasilha de plástico com tampa ou numa travessa coberta por filme plástico, assim que você chegar do supermercado, e guarde na geladeira dessa forma. Outra coisa, panelas com sobras de comida não devem ser guardadas dentro da geladeira. Você deve retirar o alimento da panela e guardá-lo numa vasilha de plástico ou de vidro. E outra coisa importante é nunca colocar o alimento quente dentro da geladeira. Deixe-o amornar antes de guardar. Se você tiver com pressa e não puder esperar que ele amorne antes de guardar na geladeira, guarde numa vasilha destampada. Dessa forma, o frio vai alcançar o alimento por um todo. Dessa forma, o alimento vai ser resfriado por igual. Outra dica: latas abertas jamais devem ser guardadas dentro da geladeira. Isso vale para leite condensado, pêssego em calda, ervilha, milho. Então você abriu uma lata dessas, sobrou alimento, coloque numa vasilha de plástico ou de vidro com tampa e guarde dentro da geladeira. E consuma em no máximo 3 dias. Isso porque, a partir do momento em que você abre a lata, o verniz interno que ela tem se rompe. Isso pode acabar fazendo com que sejam transmitidos metais tóxicos para o alimento e isso causar uma intoxicação alimentar. Outra coisa, jamais faça aquele furinho na lata de leite condensado, beba e coloque de volta na geladeira. Se você fizer isso, as bactérias que estão na sua boca vão passar para a lata e a temperatura baixa da geladeira vai ser um ambiente ideal para elas colonizarem e proliferarem. E por fim, gente, algo sobre o que eu já vi muita blogueira dando dica errada na internet. É sobre a conservação de frutas. Eu já vi várias blogueiras dando dicas práticas para o preparo dos alimentos que serão consumidos durante a semana e falando o seguinte: olha, quando você chegar do sacolão, você já lava as frutas todas e pica, colocando elas picadinhas na geladeira, e aí você vai consumir durante a semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Elas já vão estar picadas e vai ser muito mais rápido e muito mais prático. Gente, atenção, essa é uma dica super perigosa, é a maior furada. Você pode até lavar as frutas antes de guardá-las na geladeira, até porque, como eu falei, isso evita que você leve micro-organismos indesejáveis para dentro dela. Mas nunca guarde as frutas já picadas. As frutas devem ser picadas apenas no momento em que você for consumi-las. Isso porque, a partir do momento em que você pica a fruta, ela vai perdendo vitaminas e nutrientes super importantes. Além disso, a fruta fica mais escura e tem um sabor levemente alterado. Se você come na sexta-feira uma fruta que você picou no domingo, você vai estar comendo um produto que é praticamente nada saudável. É por esse mesmo motivo que a salada de fruta também deve ser preparada preferencialmente imediatamente antes de comer, ou deve ser consumida em até 24 horas no máximo. Bom, essas são as minhas dicas, isso foi o que eu aprendi nos meus estudos me preparando para o casamento. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que tenham aprendido tanto quanto eu. Compartilhem esse vídeo para conscientizar mais pessoas a respeito da conservação correta dos alimentos. Beijos, eu vou continuar estudando bastante para me preparar para o casamento e compartilhando os meus conhecimentos aqui com vocês no YouTube. Até o próximo vídeo.